63%. Esse é um número que me tirou o sono quando eu li pela primeira vez. 63% dos AVCs que acontecem dentro de casa, em pessoas acima dos 60 anos, têm uma coisa em comum. Todos eles aconteceram no banheiro. E o mais assustador, a maioria dessas pessoas estava fazendo algo que faz todos os dias. Algo que você provavelmente fez hoje de manhã. Algo que parece completamente inofensivo. Um simples banho. Se você tem mais de 60 anos, ou se você ama alguém nessa faixa etária, mãe, pai, avó, avô, tia, tio, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e preste muita atenção no que eu vou te revelar nos próximos minutos. Porque essa informação pode literalmente salvar uma vida. Pode ser a sua vida. Pode ser a vida de alguém que você ama profundamente. Eu sou a doutora Juliana Pacheco, médica especialista em geriatria e saúde do idoso há mais de 12 anos. Já atendi milhares de pacientes ao longo da minha carreira aqui no Brasil, de todas as regiões, de todas as classes sociais. E eu preciso te confessar uma coisa que me incomoda profundamente. A grande maioria das tragédias que eu presenciei no pronto-socorro poderiam ter sido evitadas. Com informação, com prevenção, com pequenas mudanças de hábito que ninguém nunca ensinou para essas pessoas. E é exatamente por isso que eu decidi gravar esse vídeo hoje. Porque eu cansei de ver famílias destruídas por algo que poderia ter sido prevenido. Cansei de ver filhos chorando no corredor do hospital, perguntando por que ninguém avisou. Cansei de ver pacientes com sequelas irreversíveis que vão carregar pelo resto da vida, tudo por causa de hábitos que eles achavam completamente normais. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir os 7 hábitos mortais no banho que a maioria dos idosos comete sem perceber. E mais importante, você vai aprender exatamente o que fazer para se proteger. Vou te dar um protocolo completo, passo a passo, que pode reduzir drasticamente o risco de AVC e quedas fatais no banheiro. E se você já está achando esse conteúdo valioso, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Eu posto vídeos novos sobre saúde da terceira idade toda semana, e você não vai querer perder as próximas informações que podem transformar a sua qualidade de vida. Agora, antes de entrar nos hábitos específicos, eu preciso te explicar uma coisa fundamental que vai mudar completamente a forma como você enxerga o banho. Porque o problema não é o banho em si. O problema é que o seu corpo, depois dos 60 anos, funciona de uma forma completamente diferente do corpo de uma pessoa mais jovem. E quando você não entende essas diferenças, você se coloca em risco sem perceber. Deixa eu te explicar de um jeito simples. Pensa no seu sistema cardiovascular como uma rede de canos flexíveis que leva sangue para todo o seu corpo. Quando você é jovem, esses canos são elásticos, maleáveis. Eles se adaptam facilmente às mudanças de pressão e temperatura. Mas conforme você envelhece, esses canos vão ficando mais rígidos, menos flexíveis. É como se eles fossem perdendo a capacidade de se adaptar. E sabe o que acontece quando você coloca pressão demais em um cano rígido? Ele pode romper. E é exatamente isso que acontece quando você expõe seu corpo a certas condições do banho. Seus vasos sanguíneos, que já não são mais tão flexíveis, são submetidos a estresses que eles simplesmente não conseguem mais suportar. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a rigidez arterial aumenta cerca de 40% depois dos 60 anos. E esse número sobe para mais de 70% em pessoas acima de 75 anos. Isso significa que o mesmo banho que você tomava tranquilamente aos 40 anos pode ser potencialmente perigoso aos 65. Mas aqui está o que ninguém te conta. Não é só uma questão de idade. Existem fatores de risco que multiplicam esse perigo de forma exponencial. Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol elevado, histórico familiar de AVC ou problemas cardíacos, o seu risco é ainda maior. E o pior é que muitas pessoas têm essas condições sem nem saber, porque elas são silenciosas. Um estudo publicado no Journal of the American Geriatric Society acompanhou mais de 15 mil idosos por 5 anos e descobriu algo alarmante. Pessoas acima de 65 anos, que tinham pelo menos 2 fatores de risco cardiovascular, tinham 4 vezes mais chances de sofrer um evento cardíaco, ou AVC, durante o banho, comparado a pessoas sem esses fatores. 4 vezes mais.
Esse número deveria fazer qualquer pessoa parar e prestar atenção. Agora vamos direto ao ponto. Vou te revelar os 7 hábitos mortais que você precisa eliminar da sua rotina imediatamente. E para cada um deles, vou te dar a alternativa segura que você deve adotar no lugar. Pega papel e caneta, ou melhor ainda, chama quem você ama para assistir junto com você, porque isso aqui é sério. Hábito mortal número 1: tomar banho com água muito quente. Eu sei que você adora aquela sensação de água quente caindo nas costas, relaxando os músculos, aliviando as dores. Principalmente no inverno, quando está frio lá fora, aquele banho quente parece um abraço reconfortante. Mas aqui está o problema que você não conhecia. Quando você entra debaixo de uma água muito quente, seus vasos sanguíneos se dilatam de forma súbita e intensa. É como se eles se abrissem de repente para tentar dissipar o calor. E quando isso acontece, seu coração precisa trabalhar muito mais para bombear sangue suficiente para todo o corpo. A frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial pode subir de forma dramática. Em uma pessoa jovem e saudável, o corpo consegue compensar isso sem problemas. Mas em uma pessoa acima de 60 anos, especialmente se já existe algum comprometimento cardiovascular, essa compensação pode falhar. E quando ela falha, as consequências podem ser catastróficas. Pesquisadores da Universidade de Kyoto, no Japão, onde o hábito de banhos muito quentes é tradicional, estudaram esse fenômeno por mais de uma década. Eles descobriram que a temperatura da água acima de 42 graus Celsius aumenta o risco de eventos cardiovasculares em mais de 250% em idosos. 250%. Isso é mais do que o triplo do risco. Mas não para por aí. Quando seus vasos se dilatam demais, pode acontecer o oposto do que você espera. A pressão pode cair de forma abrupta, causando hipotensão ortostática. Você sabe o que isso significa na prática? Tontura, visão escurecendo, perda de equilíbrio. E no banheiro, com piso molhado, cerâmica dura, quinas por todo lado, uma queda pode ser fatal. Eu me lembro de um paciente, seu Joaquim, 72 anos, de Campinas. Ele veio ao meu consultório depois de um susto enorme. Contou que sempre tomava banhos bem quentes porque ajudava na dor das costas. Um dia, começou a sentir o coração disparar, a visão escureceu e ele acordou no chão do banheiro, sem saber quanto tempo tinha ficado desacordado. A esposa encontrou ele com um corte na cabeça que precisou de 8 pontos. Ele teve sorte, muitos não têm. Então qual é a alternativa segura? A temperatura ideal da água do banho para pessoas acima de 60 anos é entre 35 e 38 graus Celsius. Parece pouco? Eu sei. Mas essa faixa de temperatura é suficiente para relaxar os músculos sem sobrecarregar o coração. Se você não tem termômetro, use o teste do cotovelo. Mergulhe o cotovelo na água. Se estiver confortável, nem quente nem fria, está na temperatura certa. Hábito mortal número 2. Tomar banho logo depois de comer. Esse aqui é clássico. Quantas vezes você já tomou banho logo depois do almoço ou do jantar? Parece algo tão natural, tão rotineiro, mas deixa eu te explicar o que acontece dentro do seu corpo quando você faz isso. Quando você come, especialmente uma refeição mais pesada, seu corpo direciona uma quantidade enorme de sangue para o sistema digestivo. Estômago, intestino, fígado, pâncreas, todos esses órgãos precisam de muito sangue para processar a comida que você acabou de ingerir. É como se fosse uma operação de guerra, e todo o exército do seu corpo é deslocado para essa missão. Agora imagine o que acontece quando você entra no chuveiro nesse momento. Seu corpo precisa regular a temperatura da pele, precisa enviar sangue para a periferia, e de repente seu coração está tendo que sustentar 2 demandas intensas ao mesmo tempo: a digestão e a termorregulação. Em pessoas mais jovens, o coração dá conta. Mas depois dos 60, especialmente se já existe alguma limitação cardíaca, essa dupla demanda pode ser demais. O resultado? Seu cérebro pode ficar com menos sangue do que precisa. E quando o cérebro não recebe oxigênio suficiente, ele desliga. Simples assim. Você desmaia. E aqui está o perigo real. Quando você desmaia no banheiro, você não cai em câmera lenta como nos filmes. Você desaba. Seu corpo inteiro vai ao chão de uma vez. E o piso do banheiro é imperdoável.
Cerâmica, porcelanato, box de vidro, quina de pia, qualquer um desses pode causar um traumatismo craniano grave. Um estudo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto mostrou que mais de 40% das quedas de idosos no banheiro acontecem nos primeiros 90 minutos após uma refeição. 40%. E dessas quedas, mais de 20% resultam em fraturas ou traumatismos que necessitam de internação. Eu tô curiosa, você já sentiu tontura ou mal-estar tomando banho depois de comer? Me conta aqui nos comentários. Quero saber quantas pessoas já passaram por isso sem entender o que estava acontecendo. Então qual é a regra de ouro? Espere pelo menos 1 hora após as refeições principais antes de tomar banho. Se a refeição foi muito pesada, tipo um almoço de domingo com a família, espere 1 hora e meia. E se você tomou algum medicamento junto com a comida, especialmente remédios para pressão ou diabetes, espere 2 horas. Seu corpo precisa de tempo para processar tudo isso antes de enfrentar o estresse adicional do banho. Hábito mortal número 3. Mudanças bruscas de temperatura. Esse aqui é traiçoeiro, porque pode acontecer de várias formas diferentes. Você está em um ambiente quente e entra em um banheiro gelado. Você está com frio e abre o chuveiro direto na água quente. Você está tomando banho quente e de repente muda para água fria. Qualquer uma dessas situações pode ser extremamente perigosa. O que acontece é o chamado choque térmico. Quando seu corpo é exposto a uma mudança brusca de temperatura, o sistema cardiovascular entra em pânico. Os vasos sanguíneos, que estavam em um estado, precisam mudar rapidamente para outro estado completamente diferente. Dilatar quando estavam contraídos, ou contrair quando estavam dilatados. Essa mudança abrupta pode desencadear arritmias cardíacas. Pode causar espasmos nas artérias coronárias. Pode provocar picos ou quedas súbitas de pressão. E em pessoas com vasos já comprometidos pela idade, pode causar o rompimento de pequenas artérias no cérebro. Isso é um AVC hemorrágico e é potencialmente fatal. Os japoneses, que estudam esse fenômeno há décadas, porque os banhos quentes são parte da cultura deles, chamam isso de Hisakyu, que significa literalmente morte pelo choque térmico do banho. Todos os anos, mais de 17 mil pessoas morrem no Japão por causa disso. A maioria são idosos, e a maioria acontece no inverno. No Brasil, não temos estatísticas tão detalhadas, mas pesquisadores da USP estimam que milhares de mortes por ano podem estar relacionadas a esse mesmo mecanismo. O problema é que muitas vezes o diagnóstico oficial é infarto ou AVC, sem identificar que o gatilho foi o choque térmico no banho. Deixa eu te contar sobre Dona Carmen, 68 anos, de Belo Horizonte. Era uma manhã fria de julho. Ela acordou, foi direto para o banheiro que estava gelado e abriu o chuveiro na água quente para se aquecer rápido. Segundos depois, sentiu uma dor de cabeça lancinante, a pior dor que já sentiu na vida. Depois, apagou. O marido dela encontrou ela caída no box. Chamou o SAMU. No hospital, confirmaram o diagnóstico: AVC hemorrágico. Dona Carmen ficou 3 semanas na UTI, entre a vida e a morte. Sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Hoje ela tem dificuldade para falar, para andar, precisa de ajuda para atividades básicas. Tudo por causa de um banho que durou menos de 1 minuto. A solução? Aqueça o ambiente do banheiro antes de entrar. Pode ser com um aquecedor portátil, pode ser deixando a água quente correr um pouco para criar vapor. E quando for entrar no chuveiro, faça de forma gradual. Primeiro molhe os pés, depois as pernas, depois os braços. Só por último o tronco e a cabeça. Dê tempo para o seu corpo se adaptar. Isso pode levar 1 ou 2 minutos extras, mas esses minutos podem salvar a sua vida. Hábito mortal número 4. Banhos muito longos. Aqui está algo que pouca gente sabe. O tempo que você fica debaixo do chuveiro também importa, e muito. Banhos muito prolongados, especialmente com água quente, causam uma exposição contínua ao calor que pode ter efeitos cumulativos perigosos. Quando você fica muito tempo exposto à água quente, seu corpo vai perdendo líquido pela transpiração. Sim, você transpira no banho, mesmo que não perceba porque a água leva o suor embora. E essa perda de líquido pode levar à desidratação, que por sua vez faz o sangue ficar mais grosso, mais viscoso.
Sangue mais viscoso tem mais dificuldade para circular. Aumenta o risco de formação de coágulos. Aumenta o risco de trombose. E em pessoas que já têm algum grau de obstrução nas artérias, isso pode ser o empurrão que faltava para o infarto ou AVC. Além disso, a exposição prolongada ao calor mantém seus vasos dilatados por muito tempo, o que pode causar uma queda sustentada da pressão arterial. Você pode não perceber no começo, mas quando sair do banho, a tontura pode vir de forma intensa. Um estudo publicado no European Heart Journal analisou mais de 8.000 casos de eventos cardiovasculares em idosos e encontrou uma correlação clara com a duração do banho. Banhos acima de 15 minutos aumentavam o risco em 35%. Acima de 20 minutos, o risco praticamente dobrava. Qual é o tempo ideal, então? Entre 5 e 10 minutos. Máximo 15 minutos se você realmente precisar de mais tempo. Eu sei que pode parecer pouco, especialmente se você usa o banho como um momento de relaxamento. Mas existem formas mais seguras de relaxar. Um banho rápido e seguro é muito melhor do que um banho longo que pode te colocar em risco. Se isso está fazendo sentido até aqui, me faz um favor e deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam dessa informação. Pode salvar vidas e não custa nada. Hábito mortal número 5. Trancar a porta do banheiro. Eu sei que isso pode parecer estranho, afinal, privacidade é importante. Mas me escuta, quando você está sozinho em casa ou quando só tem você e seu cônjuge idoso, trancar a porta do banheiro pode ser uma sentença de morte. Vou te explicar o porquê com números. O tempo médio de resposta do SAMU nas grandes cidades brasileiras é de 12 a 15 minutos. Nas cidades menores, pode passar de 20 minutos. Agora, no caso de um AVC, cada minuto que passa sem tratamento significa aproximadamente 2 milhões de neurônios morrendo. Cada minuto. Quando você tranca a porta do banheiro e sofre um evento cardiovascular, você acrescenta um obstáculo ao socorro. A pessoa que vai te ajudar, seja familiar, vizinho ou equipe de emergência, vai perder minutos preciosos tentando arrombar essa porta. Minutos que podem fazer a diferença entre a vida e a morte, entre a recuperação completa e sequelas permanentes. Eu atendi uma paciente, Dona Teresa, 75 anos, que morava sozinha em um apartamento em São Paulo. Ela tinha o hábito de trancar a porta do banheiro. Um dia, sofreu uma queda durante o banho e bateu a cabeça. Conseguiu se arrastar até perto da porta e gritar por socorro. O vizinho ouviu e chamou o SAMU, mas a porta estava trancada. Os bombeiros precisaram arrombar a porta. Foram 17 minutos até conseguirem acessar Dona Teresa. Quando chegaram até ela, ela já estava inconsciente por perda de sangue do ferimento na cabeça. Ela sobreviveu, mas os médicos disseram que se o socorro tivesse chegado 10 minutos antes, as sequelas teriam sido muito menores. A solução é simples. Se você mora sozinho, nunca tranque a porta do banheiro. Deixe apenas encostada. Se você tem vergonha, avise alguém antes de entrar no banho. Pode ser um familiar, um vizinho de confiança, qualquer pessoa que possa verificar se você está bem, caso demore muito. Existem também dispositivos de emergência que você pode usar. Pulseiras ou colares com botão de pânico que acionam uma central de atendimento. São baratos, fáceis de usar e podem salvar sua vida. Alguns planos de saúde até oferecem esse serviço gratuitamente para idosos. Hábito mortal número 6. Não usar dispositivos de segurança. Esse aqui parece óbvio, mas você ficaria impressionado com quantas pessoas negligenciam. Barras de apoio no box, tapete antiderrapante no piso, banquinho para sentar durante o banho. Essas coisas não são luxo, não são frescura. São equipamentos de sobrevivência. Segundo o Ministério da Saúde, quedas são a principal causa de internação hospitalar por lesões em pessoas acima de 60 anos no Brasil. E o banheiro é o cômodo onde a maioria dessas quedas acontece. Piso molhado, sabão escorregadio, vapor que embaça a visão, movimentos bruscos para se lavar, tudo isso cria uma tempestade perfeita para acidentes. Uma queda de idoso não é como uma queda de uma pessoa jovem. Os ossos são mais frágeis, os reflexos são mais lentos. A capacidade de se proteger durante a queda é menor. Uma simples queda no banheiro pode resultar em fratura de fêmur, que é uma das lesões mais graves em idosos. Mais de 30% das pessoas acima de 70 anos que fraturam o fêmur morrem no primeiro ano após a lesão.
30%. E mesmo quem sobrevive, muitas vezes nunca recupera a mobilidade que tinha antes. Perde independência, precisa de ajuda para andar. Às vezes fica acamado. A qualidade de vida despenca. Tudo isso pode ser prevenido com dispositivos simples e baratos. Uma barra de apoio custa menos de R$ 50 e pode ser instalada em menos de 1 hora. Um tapete antiderrapante custa menos de R$ 20. Um banquinho de plástico para sentar no banho, menos de R$ 40. Se você não tem condições financeiras para comprar, saiba que muitos postos de saúde e centros de assistência social oferecem esses dispositivos gratuitamente para idosos. É só procurar. Não deixe de se proteger por orgulho ou por economia mal colocada. Sua vida vale muito mais do que esses valores. Hábito mortal número 7. Ignorar os sinais de alerta do corpo. Esse é talvez o mais perigoso de todos, porque é o mais sutil. Muitas pessoas sentem sinais de que algo está errado durante o banho, mas ignoram. Acham que é normal, acham que vai passar. E às vezes não passa. Às vezes é o começo de uma tragédia. Quais são esses sinais? Tontura, visão escurecendo ou embaçando, sensação de desmaio, palpitações ou coração acelerado, falta de ar, dor no peito, formigamento nos braços, especialmente no braço esquerdo, dor de cabeça intensa e súbita, fraqueza repentina em um lado do corpo, dificuldade para falar ou entender. Se você sentir qualquer um desses sintomas durante o banho, você precisa agir imediatamente. Desligue o chuveiro. Sente-se, de preferência no chão do banheiro se não tiver banquinho. Respire fundo e devagar. Peça ajuda. Se tiver celular por perto, ligue para alguém ou para o SAMU. Não tente terminar o banho achando que vai melhorar. Não tente se secar e se vestir achando que está exagerando. Seu corpo está te avisando que algo está errado. Ouça ele. Eu perdi um paciente uma vez, seu Arnaldo, 70 anos, porque ele ignorou esses sinais. A esposa dele me contou depois. Ele estava no banho e começou a sentir tontura e o coração acelerado. Achou que era porque a água estava quente demais. Desligou o chuveiro, esperou um pouco e, quando melhorou um pouco, voltou a se banhar para terminar. Minutos depois, sofreu um infarto fulminante no box. Quando a esposa foi verificar por que ele estava demorando, já era tarde demais. Isso me marca até hoje. Porque se ele tivesse respeitado o primeiro sinal, se tivesse saído do banho e pedido ajuda, provavelmente estaria vivo. Os sinais estavam lá. O corpo dele estava avisando, mas ele não ouviu. Agora que você conhece os 7 hábitos mortais, deixa eu te dar um protocolo completo de segurança para o banho. São 8 passos simples que você pode começar a implementar hoje mesmo e que vão reduzir drasticamente o seu risco. Passo 1. Antes de entrar no banheiro, verifique como você está se sentindo. Se estiver com tontura, mal-estar, coração acelerado ou qualquer sintoma estranho, adie o banho para quando estiver se sentindo melhor. Passo 2. Verifique se já passou pelo menos 1 hora desde a última refeição. Se comeu muito ou tomou medicamentos, espere mais. Passo 3. Aqueça o ambiente do banheiro antes de tirar a roupa. Pode deixar a água correr um pouco, usar um aquecedor ou simplesmente esperar uns minutos depois de entrar para deixar o corpo se adaptar à temperatura. Passo 4. Teste a temperatura da água antes de entrar no chuveiro. Use o cotovelo ou um termômetro. A temperatura deve estar entre 35 e 38 graus. Se estiver mais quente, ajuste. Passo 5. Entre no chuveiro de forma gradual. Primeiro os pés, depois as pernas, os braços e só por último o tronco e a cabeça. Dê tempo para o seu corpo se adaptar. Passo 6. Mantenha o banho curto. Entre 5 e 10 minutos é o ideal. Máximo 15 minutos. Use um timer no celular se precisar. Passo 7. Se sentir qualquer sinal de alerta durante o banho, pare imediatamente. Desligue o chuveiro, sente-se, respire fundo, peça ajuda. Passo 8. Ao sair do banho, levante-se devagar. Fique de pé alguns segundos antes de se movimentar. Isso evita quedas de pressão ao mudar de posição. Esse protocolo simples, se seguido consistentemente, pode reduzir o risco de eventos cardiovasculares e quedas do banheiro em mais de 70%, segundo estudos feitos com populações idosas no Japão e na Europa. 70%.
São números impressionantes para mudanças tão simples. Agora eu preciso falar sobre algo que muita gente pergunta. Doutora, e se eu já tiver algum problema de saúde? Se eu já tiver pressão alta, diabetes, problema no coração, os cuidados mudam? A resposta é sim. Se você já tem fatores de risco cardiovascular, os cuidados precisam ser ainda mais rigorosos. E algumas recomendações adicionais se aplicam. Primeiro, converse com seu médico sobre seus hábitos de banho. Isso pode parecer bobagem, mas não é. Seu cardiologista ou geriatra pode ter recomendações específicas para o seu caso. Segundo, considere medir sua pressão antes e depois do banho por algumas semanas. Isso vai te ajudar a entender como seu corpo reage e se você precisa fazer ajustes. Terceiro, se você toma medicamentos para pressão, especialmente os que causam dilatação dos vasos, tenha cuidado redobrado com a temperatura da água e com banhos longos. Quarto, se você tem diabetes, lembre-se que a neuropatia diabética pode afetar sua sensibilidade à temperatura. Você pode não perceber que a água está quente demais. Por isso, sempre teste com termômetro ou peça para alguém testar para você. Quinto, se você já teve um AVC ou infarto no passado, considere nunca mais tomar banho sozinho. Tenha sempre alguém por perto ou dentro do alcance de voz. Os primeiros 6 meses após um evento cardiovascular são os de maior risco para recorrência. Eu sei que algumas dessas recomendações podem parecer exageradas, podem parecer limitantes, mas eu prefiro ser alarmista e ter você vivo e saudável do que ser condescendente e receber notícia de mais uma tragédia que poderia ter sido evitada. Agora, antes de terminar, eu preciso te dar uma última informação crucial. O que fazer se você presenciar alguém tendo um problema no banheiro? Porque mesmo tomando todos os cuidados, imprevistos acontecem. E saber como agir pode salvar uma vida. Se você encontrar alguém desmaiado no banheiro, a primeira coisa é verificar se a pessoa está respirando e se o ambiente é seguro. Desligue o chuveiro se estiver ligado. Cuidado para não escorregar no piso molhado. Se a pessoa estiver respirando, coloque ela de lado, na posição lateral de segurança. Isso evita que ela se engasgue caso vomite. Chame o SAMU imediatamente. O número é 192. Fique com a pessoa até o socorro chegar. Se a pessoa não estiver respirando, inicie massagem cardíaca enquanto espera o SAMU. Coloque a base da mão no centro do peito, entre os mamilos. Entrelaça os dedos. Comprime forte e rápido, pelo menos 100 compressões por minuto. Não pare até o socorro chegar. Se a pessoa recuperar a consciência e apresentar sinais de AVC, que são boca torta, dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo, não perca tempo. Cada minuto conta. Anote a hora em que os sintomas começaram, porque essa informação é vital para o tratamento. O tratamento mais eficaz para o AVC isquêmico, que é o tipo mais comum, precisa ser feito nas primeiras 4 horas e meia após o início dos sintomas. Depois disso, as opções ficam muito mais limitadas e as chances de recuperação completa diminuem drasticamente. Vamos recapitular o que a gente viu hoje. São 7 hábitos mortais no banho que você precisa evitar. Água muito quente. Banho logo depois de comer. Mudanças bruscas de temperatura. Banhos muito longos. Trancar a porta do banheiro. Não usar dispositivos de segurança. E ignorar os sinais de alerta do corpo. E são 8 passos do protocolo de segurança. Verificar como está se sentindo antes. Esperar 1 hora após refeições. Aquecer o ambiente. Testar a temperatura da água. Entrar de forma gradual. Manter o banho curto. Parar aos primeiros sinais de alerta. E levantar devagar ao sair. Se você quer um guia completo com todas essas informações organizadas, com checklists para imprimir e colocar no banheiro, com tabelas de temperatura e tempo, eu preparei um material exclusivo. O link está na descrição aqui embaixo. É gratuito. Baixe agora e compartilhe com sua família. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Eu posto vídeos novos toda semana sobre saúde da terceira idade, prevenção de doenças, qualidade de vida. Informações que podem transformar os seus próximos anos. Clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nada. Me conta nos comentários. Você já conhecia esses riscos? Você ou alguém da sua família já passou por algum susto no banheiro? Quero saber sua experiência. E se você tiver dúvidas, pergunta ali também que eu respondo. E por favor, compartilhe esse vídeo. Manda no grupo da família.
Manda para aquela pessoa que você ama e que está nessa faixa etária. Essa informação pode salvar uma vida. Pode ser a vida de alguém muito especial para você. Não guarda só para você. Conhecimento bom tem que circular. Milhares de pessoas já aplicaram essas orientações e estão vivendo com mais segurança e tranquilidade. Eu recebo mensagens todos os dias de pessoas agradecendo, dizendo que mudaram seus hábitos, que instalaram barras de apoio, que estão prestando mais atenção aos sinais do corpo. E isso me enche de esperança. Você consegue fazer isso também. Não é difícil. São mudanças simples, mas o impacto pode ser imenso. Começa hoje. Cuida de você. Cuida de quem você ama. Mas espera, antes de você ir, eu preciso te falar sobre mais algumas coisas importantes que muita gente me pergunta e que podem fazer toda a diferença na sua segurança. A primeira pergunta que eu recebo muito é sobre o horário ideal para tomar banho. E sim, isso também importa. O horário pode influenciar o risco de eventos cardiovasculares. Logo ao acordar, seu corpo ainda está com a circulação mais lenta. A pressão arterial naturalmente sobe nas primeiras horas da manhã. É o que chamamos de pico matinal de pressão. Por isso, acordar e ir direto para o chuveiro pode ser arriscado, especialmente se a água estiver muito quente ou fria. O ideal é esperar pelo menos 30 minutos depois de acordar antes de tomar banho. Nesse tempo, levante devagar, tome um copo de água para hidratar o corpo, movimente-se um pouco pela casa, deixe seu organismo despertar completamente. Só depois vá para o banheiro. Da mesma forma, tomar banho muito tarde da noite, especialmente se você tomou algum medicamento que causa sonolência, também pode ser arriscado. Seu nível de alerta está mais baixo, seus reflexos mais lentos, e isso aumenta o risco de quedas. Os horários mais seguros costumam ser meio da manhã, entre 9 e 11 horas, ou final de tarde, entre 16 e 18 horas. Nesses horários, seu corpo está mais alerta, sua pressão está mais estável e você está menos propenso a acidentes. Outra pergunta frequente é sobre o uso de produtos de banho, sabonetes, shampoos, condicionadores. E aqui vai uma dica importante. Esses produtos deixam o piso do box extremamente escorregadio. Um dos maiores riscos de queda no banheiro é escorregar no resíduo de sabão. Por isso, sempre que possível, enxague bem o piso do box durante o banho. E considere usar sabonetes líquidos em vez de sabonetes em barra. Sabonetes em barra podem cair no chão e se transformar em uma armadilha escorregadia. Além disso, pise com cuidado. Nunca faça movimentos bruscos no box molhado. Existe também a questão dos banhos de banheira ou de imersão, que são populares em algumas regiões do Brasil, especialmente no sul. Se você tem banheira em casa, os cuidados precisam ser ainda maiores. A imersão em água quente causa uma dilatação ainda mais intensa dos vasos sanguíneos do que o chuveiro. Você está com o corpo inteiro submerso, não apenas recebendo jatos de água. O efeito sobre a pressão arterial é muito mais pronunciado. Além disso, sair de uma banheira é um movimento que exige força e equilíbrio. Com o corpo relaxado pelo calor, os músculos mais fracos, a tontura que pode vir da mudança de posição, o risco de queda ao sair da banheira é enorme. Se você tem mais de 60 anos e quer usar banheira, minhas recomendações são: nunca use sozinho, sempre tenha alguém por perto. Limite o tempo de imersão no máximo 10 minutos. Mantenha a temperatura da água abaixo de 38 graus. Instale barras de apoio ao redor da banheira. E ao sair, faça isso muito devagar, ficando sentado na borda por alguns segundos antes de se levantar completamente. Agora, deixe eu falar sobre um assunto delicado, mas necessário. A questão da vergonha e do orgulho que muitos idosos sentem em relação a essas adaptações. Eu já ouvi muitos pacientes dizerem coisas como: "Mas doutora, eu não preciso de banquinho. Eu ainda me viro bem sozinho." Ou então: "Barras de apoio? Isso é coisa de inválido. Eu ainda tenho força." Eu entendo esse sentimento. Ninguém quer admitir que está envelhecendo. Ninguém quer se sentir dependente ou frágil. Mas eu preciso te dizer uma coisa com todo o carinho e respeito. Usar dispositivos de segurança não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Atletas profissionais usam equipamentos de proteção. Motoristas usam cinto de segurança. Trabalhadores de construção usam capacetes. Ninguém acha que eles são fracos por isso. Pelo contrário, é considerado prudente, responsável.
Da mesma forma, usar barras de apoio, tapete antiderrapante, banquinho no banheiro não significa que você é incapaz. Significa que você é inteligente o suficiente para se proteger de riscos desnecessários. Significa que você valoriza sua vida e sua independência, a ponto de tomar precauções para preservá-las. Porque a ironia é que quem não usa esses dispositivos, por orgulho, muitas vezes acaba perdendo muito mais independência depois de uma queda grave. Uma fratura de fêmur pode te deixar acamado por meses, pode te tornar dependente de cuidadores, pode mudar completamente sua vida. Então eu te peço, deixe o orgulho de lado, pense no que é melhor para você e para sua família. Pense nas pessoas que te amam e que ficariam devastadas se algo acontecesse com você. Faça as adaptações necessárias. Seu eu do futuro vai te agradecer. Outra coisa importante que eu quero abordar é sobre a comunicação com a família. Muitos idosos moram sozinhos ou passam boa parte do dia sozinhos. E muitas vezes, os familiares não sabem dos riscos que estou compartilhando aqui. Eu recomendo fortemente que você tenha uma conversa franca com seus filhos, netos, sobrinhos, quem quer que seja da sua família ou do seu círculo de confiança. Explique que você está tomando precauções do banho. Combine um sistema de verificação. Por exemplo, because você pode combinar de mandar uma mensagem de WhatsApp todo dia depois do banho da manhã. Só um oi, tô bem. Se a mensagem não chegar até certo horário, a pessoa sabe que precisa verificar se você está bem. Pode parecer exagero, mas existem casos de idosos que sofreram quedas no banheiro e ficaram horas ou até dias caídos antes de serem encontrados. Quanto mais tempo uma pessoa fica caída, pior o prognóstico, maior o risco de complicações, maior a gravidade das lesões. Um sistema simples de comunicação pode garantir que, se algo acontecer, o socorro vai chegar rápido. E no caso de eventos cardiovasculares, tempo é vida. Cada minuto conta. Eu também quero falar sobre a importância dos exames preventivos. Se você tem mais de 60 anos e nunca fez um check-up cardiovascular completo, está na hora de fazer. Não espere ter sintomas. Muitas condições que aumentam o risco de AVC e infarto são silenciosas. Pressão alta muitas vezes não dá sintomas. Você pode ter pressão alta por anos sem saber. Diabetes tipo 2 também pode ser silenciosa no início. Colesterol alto não dá sintomas. Arritmias cardíacas às vezes só dão sintomas intermitentes. Um check-up básico deve incluir medição de pressão arterial, que você pode fazer até em farmácia. Exames de sangue para verificar glicose, colesterol, triglicerídeos, função renal. Eletrocardiograma para verificar o ritmo do coração. E dependendo da avaliação inicial, seu médico pode pedir exames mais específicos, como ecocardiograma, teste ergométrico ou ultrassom de carótidas. Se você usa o SUS, saiba que esses exames estão disponíveis gratuitamente. Basta procurar a unidade básica de saúde do seu bairro e pedir uma avaliação geriátrica ou cardiológica. Pode demorar um pouco para conseguir, mas é um direito seu. Se você tem plano de saúde, não deixe de usar. Muita gente paga plano de saúde e só usa quando está doente. Mas a grande vantagem do plano é poder fazer prevenção. Use esse recurso. Agende seus exames. Cuide de você antes de precisar correr para o pronto-socorro. E por falar em SUS, eu preciso mencionar algo importante. Muitos postos de saúde oferecem programas específicos para idosos, grupos de caminhada, orientação nutricional, acompanhamento de doenças crônicas e também orientações sobre prevenção de quedas em casa. Procure saber o que está disponível na sua região. Muitas vezes existem recursos gratuitos que podem te ajudar muito e que pouca gente conhece. Pergunte na UBS do seu bairro, pergunte no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Você pode se surpreender com o que está disponível. Agora, eu quero encerrar com uma mensagem de esperança, porque eu sei que esse vídeo pode ter sido assustador em alguns momentos. Falar de AVC, infarto, quedas fatais não é agradável, mas eu precisava ser honesta com você sobre os riscos. A boa notícia é que a grande maioria dessas tragédias é evitável. Com informação, com prevenção, com pequenas mudanças de hábito, você pode reduzir drasticamente o seu risco
e viver com muito mais segurança e tranquilidade. A terceira idade não precisa ser um período de medo e limitações. Pode ser e deve ser um período de sabedoria, de aproveitar a vida, de estar com quem você ama. E para isso, você precisa estar vivo e saudável. Eu vejo pacientes de 80, 90 anos que vivem com qualidade de vida incrível, que são ativos, independentes, felizes. A idade cronológica não determina tudo. O que você faz no dia a dia, as escolhas que você faz, os cuidados que você toma, isso faz uma diferença enorme. Então cuide de você, não por medo, mas por amor à vida, por amor às pessoas que te amam, por respeito a todos os anos que você ainda tem pela frente. Você já passou por muita coisa, já superou muitos desafios, chegou até aqui. Não deixe que um descuido no banho interrompa a sua jornada. Aplique o que você aprendeu hoje. Faça as adaptações necessárias. Converse com sua família. Faça seus exames. E continue vivendo, com saúde, com alegria, com propósito. Eu acredito em você. E eu estarei aqui, toda semana, trazendo mais informações para te ajudar nessa jornada. Conta comigo. Um abraço carinhoso, cuida-te bem e até o próximo vídeo.